Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora 0800 777 7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. Olá, você está na NET Cidade, canal 20, com transmissão simultânea para Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Estância Velha e Capão da Canoa. Eu sou Fernanda Appel e está entrando no ar o Jornal do Consumidor desta semana. Um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja, tem a gente. Ipiranga, quilômetros de vantagens. Ipiranga, troque suas milhas por passagens aéreas. Nesta edição você vai conferir: presidente do Sindigás, Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo, Sérgio Bandeira de Mello, participa de reunião almoço com o Fórum de Defesa do Consumidor para discutir a ampliação das medidas de proteção ao consumidor de GLP, o gás de cozinha. Emergência do Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre amplia sua capacidade de atendimento em 30% para as demandas da Copa. As novas instalações, o aumento do número de consultórios e a ênfase na informação aos pacientes são os destaques. O Jornal do Consumidor está começando. O presidente do Sindigás, Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo, Sérgio Bandeira de Mello, participou no final de semana passado de reunião almoço com o Fórum de Defesa do Consumidor para discutir a ampliação das medidas de proteção ao consumidor de GLP, o gás de cozinha. O encontro aconteceu na NB Steak, a antiga Na Brasa, na rua Ramiro Barcelos 389. A NB Steak está com 3 casas em Porto Alegre. A mais recente é no estádio do Beira-Rio, palco da Copa do Mundo em Porto Alegre. As 3 outras casas estão em São Paulo. E nosso programa do Jornal do Consumidor dessa semana começa no NB Steak, aqui na Churrascaria Na Brasa, nossa antiga Churrascaria Na Brasa. Um restaurante de excepcional qualidade em Porto Alegre, já de muitos anos. Estamos com o proprietário, Lemir Magnoni, nos recebe nesse dia pós-ressaca da Copa do Mundo. NB Steak, Ramiro, Nilo e Beira-Rio. Em Porto Alegre são esses 3 endereços. Em Porto Alegre, esses 3. Beira-Rio, onde era Montana Grill. A antiga Montana. Nesse mesmo padrão de atendimento, estrutura da casa, filosofia, princípios, etc. Sim, as 3 casas, mesma identidade. São Paulo, quantas tem hoje? 3. Onde ficam? Faria Limas, a vereador José Diniz e Juscelino Kubitschek. Fornecedor de carne, que é sempre uma curiosidade que a gente tem. De onde vem essa carne do NB Steak, antiga Na Brasa? Alguma coisa vem do Uruguai, mas a maior parte dela ainda é aqui da fronteira mesmo. Da fronteira. Da fronteira. Quer dizer, carne de excelente qualidade. Com certeza. É o que tem de melhor no mercado, a gente põe aqui. Fique agora com imagens aqui do NB Steak. Daqui a pouco vamos conversar com o presidente do Sindigás do Rio de Janeiro, que está chegando, o engenheiro Cláudio, diretor regional sul da Liquigás, também chegando aqui por uma reunião almoço conosco, com o presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, Dr. Santini. Estamos com o Dr. Alcibiades Santini, nosso presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, aqui na NB Steak. Daqui a um pouco participa também conosco essa reunião almoço, presidente do Sindigás do Rio de Janeiro. O Sindigás completa 40 anos. Mas, doutor Santini, amanhã, terça-feira e quarta-feira, ou seja, 15 e 16, está se realizando aqui no auditório do Ministério Público Estadual em Porto Alegre um importante evento articulado pelo Fórum com o apoio de outras entidades, não é isso, doutor Santini? Perfeito. É o primeiro Fórum Nacional da Construção Civil, construindo soluções para licenciamento e aprovação de projeto, trazendo inclusive experiência exitosa de outros municípios, como São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba. Mas a ideia é um evento que aproximadamente vai reunir 400 pessoas, não tem custo de adesão,
quer dizer, a participação é sem custo, basta fazer a inscrição, né, ou aparecer prontamente lá na secretaria, começa às 9 horas do dia 15 e prolonga-se até quarta-feira, o final da tarde. Além de ter vários debates envolvendo entidades de todas elas da área da construção civil, não vamos citá-las, mas principalmente Poder Legislativo, os dois, Assembleia Legislativa e Câmara, Poder Judiciário e Poder Executivo, onde o prefeito vai estar na abertura e a sua secretaria vão participar no evento, a ideia é não fazer mais diagnóstico, porque o diagnóstico todo mundo conhece, é construir soluções proativas para que o conflito que ocorre essencialmente lá na frente, entre fornecedor e consumidor, ocorre muitas vezes por atraso dessas licenças e aprovação de projeto. E isso não quer dizer também que nós vamos liberar qualquer licença ou qualquer projeto. Não, a ideia, se tiver que mexer na legislação, mexe na legislação. Por isso o Poder Legislativo estar presente é importante. E o mais importante que ao final do evento, a gente vai extrair desse evento uma carta compromisso, aonde eu digo o seguinte, é aquele dever de casa pós-evento, no sentido de assessorar principalmente o Poder Executivo e Legislativo, alterando a legislação e melhorando o sistema de análise e digamos assim, e movimentação dos projetos e pedido de licença de um sistema que hoje já é comum e é moderno, online. Então, a ideia, e aí mostra-se um dado preocupante. Hoje, muitos investidores que gostariam de fazer investimento em Porto Alegre estão deixando de fazer quando essa licença ou essa aprovação do projeto leva mais de 2 anos. Mais de 2 anos? Mais de 2 anos. E o que ocorre com isso? Perdemos investimento na capital, perdemos geração de emprego e de tributos e muitas vezes aqueles que ainda aqui persistem acabam fazendo um lançamento de uma obra sem o projeto aprovado, comprometendo-se através de um contrato a entrega em 24 meses ou 30 meses e acaba acontecendo um atraso. E aí gera o conflito entre quem? Incorporadora e consumidor. Esse custo a mais, quem paga em última instância? É o consumidor. Então, todas essas questões e outras serão levantadas e construídas nessa carta compromisso. Excepcional evento. Você tem interesse no tema? Ainda há tempo. Está nos assistindo hoje, é segunda-feira, de noite. Amanhã, terça-feira de manhã, sede do Ministério Público Estadual, Torres Gêmeas, no auditório. No auditório, terceiro andar, é só chegar, fazer a inscrição e participar. E dar a sua contribuição. Meus cumprimentos. Muito obrigado. Estamos com o presidente do Sindigás, Dr. Sérgio Bandeira de Mello, em Porto Alegre, uma reunião almoço conosco, o engenheiro Cláudio da Liquigás. Mas esse mês está sendo comemorado, esse ano e esse mês, os 40 anos do Sindigás. Importante a data, marcada por ações muito significativas do sindicato, não é isso, presidente? Sem dúvida, né? Uma entidade de classe, se você conhece uma entidade de classe, a importância dela, pelo tempo dela, ou seja, a permanência, ou seja, que ela tenha durabilidade, pelo quem a constitui, então nós somos constituídos pelas empresas que formam mais de 90% da distribuição de gás em todo o Brasil, e pelas obras que a instituição faz, ou seja, o trabalho que ela faz na representação, no trabalho, na divulgação, e especialmente na divulgação desse produto espetacular que a gente dispõe para a sociedade da forma que ele é colocado. Então, é uma data de muita alegria para nós. Tem um artigo seu no nosso portal do Consumidor RS sobre a aplicação do GLP noutras áreas que hoje a legislação impede e que há uma possibilidade disso ser flexibilizado, na medida que temos gás em abundância no nosso país e uma distribuição muito eficiente. Explique melhor para o nosso telespectador, presidente. Na verdade, a gente está falando do gás de cozinha, né? Então a gente conhece como gás de cozinha, o gás de botijão. E ele cresceu no Brasil assim, sendo usado como gás de cozinha, gás de botijão. E teve uma estratégia muito importante, que foi uma estratégia de um subsídio muito agressivo durante muito tempo, para que todo brasileiro tivesse seu fogãozinho lá no seu canto para cozinhar e ter a conveniência daquela coisa de não ter que correr atrás da lenha, de não ter que... Quem já teve que acender uma lenha porque recebeu Bom, pode ter o romantismo da lenha, mas você recebeu um amigo querer passar um café rapidinho, com gás você vira um botão, está funcionando, ou seja, você dá liberdade para a família acordar um pouco mais tarde, você tem uma conveniência que você ganha incrível. Agora, o gás liquefeito de petróleo, o gás LP, ele é muito, o gás conhecido, o gás de cozinha, ele é muito mais versátil que isso, ele é o único produto
né, derivado do petróleo, que consegue substituir desde o gás natural até os óleos mais pesados, óleos escuros, quase asfalto. Consegue substituir tudo isso, desde que seja para queima, consegue substituir todos os produtos com enorme eficiência, com enorme qualidade. Só que existem esquizofrênicas. O Brasil é cheio de esquizofrenia. Verdade. E no caso do GLP, não foge a isso. O que nós temos, na verdade? Nós temos do tempo da Guerra do Golfo, ainda quando Saddam Hussein, o jovem Saddam Hussein, invadiu o Iraque, o Kuwait, né? E os Estados Unidos abriu a guerra no Golfo e o Brasil dependia 50% de importação de petróleo, não era só de gás, mas de petróleo de forma geral. Então, naquela época, no Brasil, foram feitas uma série de proibições, entre elas a proibição de uso do gás liquefeito de petróleo para alguns fins, como, por exemplo, para motores a explosão, que a gente poderia estar usando para cogeração, com emissões baixíssimas. Foi proibido o uso para caldeiras, né, que a gente poderia, tem várias lavanderias, hotéis, etc., queimando. Você imagine você em grandes cidades, grandes centros urbanos, queimando óleos pesados e emitindo aí particulados, emitindo uma quantidade de CO2 gigantesca. E foram feitas essas proibições porque naquela época existia um subsídio, existia uma razão. Existia um subsídio muito pesado. É tão curioso que a proibição que foi feita na época, a lei, foi criada uma lei, e a lei dizia o seguinte, a proibição será por 6 meses. E quando foi para ser sancionada pelo então presidente da República, ele falou assim, mas por que 6 meses? Não é porque é só o tempo da guerra. Ele falou assim, mas quem disse que a guerra vai durar 6 meses? Então foi tirado isso do texto. No que tirou, vai ser 6 meses, desses 6 meses a gente vem arrastando isso desde 1980 até hoje. Então, quer dizer, é uma alucinação que isso ainda perdure. Mas acredito que não por comemoração dos 40 anos do Sindigás, mas a ANP está fazendo a revisão das suas normas agora. E na revisão das normas, nós sabemos que um dos itens que a ANP pretende rever é exatamente as proibições de uso do gás liquefeito de petróleo, ou seja, para que o gás de cozinha possa prestar mais serviços à sociedade do que ele presta hoje. Quer dizer, vou poder aquecer a piscina da minha casa. Claro, claro. A ideia é exatamente essa, que você tenha o gás liquefeito de petróleo como uma opção para que você possa usar ele como soluções na sua residência, na sua indústria. E muito importante, né? O Sindigás ele não briga por uma proteção cartorial, ou seja, nós não queremos que o gás liquefeito de petróleo seja o único combustível a ser utilizado para tal fim ou que ele tenha um preço subsidiado para tal fim, nada disso. Ele vai ter que competir com os outros. E o consumidor é que vai ter a liberdade de dizer, eu quero usar esse ou aquele combustível. O que é bacana nisso é o seguinte, hoje, quando nós vamos vender um projeto de um edifício, por exemplo, chega uma construtora, se apresenta uma distribuidora de gás. E chega para a gente e fala assim, vou precisar de vocês que tem fogão. Pronto, acabou. Vai ter fogão em todo apartamento, então vai precisar de uma solução. Ou vai ser um botijão de gás em cada unidade familiar, ou vai ser uma gás central, seja com cilindros, ou seja com tanques recarregáveis, não importa, mas vai ter gás. Aí você diz para ele o seguinte, coloca também no aquecimento de água, porque é muito mais barato e muito mais confortável do que o banho com chuveiro elétrico, né? Então o consumidor vai economizar. Ele aceita isso também. Aí ele diz para você o seguinte, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui no playground, vamos fazer na área comum do prédio, vamos fazer a piscina, vamos fazer a sauna, aí você já começa a dizer, não, aqui existem umas restrições assim, então você acaba não se apresentando como uma solução integrada. Completa. E o projetista, o que ele quer? Ele quer trabalhar como uma solução que seja a solução completa. Ele não quer usar um tipo de vidro para isso, um tipo de vidro para aquilo, um tipo de vidro para outra coisa. Ele quer ter uma solução que simplifique a vida dele e que barateie o projeto como todo. Ou seja, eu tenho uma central de gás e a central de gás alimenta vários pontos, inclusive piscina, inclusive sauna, inclusive um grupo gerador para eventuais faltas de luz, etc. Então, quer dizer, é isso que a gente quer. Na verdade, que o gás liquefeito de petróleo, e a gente acredita que possa acontecer isso ainda no decorrer desse ano, que ele possa fazer parte da cesta de produtos que o consumidor vai ter direito a eleger. E aí, fazer com que o consumidor venha a eleger o nosso produto vai depender da nossa competência de atender bem o consumidor, tanto na questão de oferecer um produto com preço competitivo, como com serviços de qualidade. Muito bem. Presidente, foi divulgado recentemente, para a alegria de nós brasileiros, que a camada de pré-sal já começa a dar petróleo. A Petrobras está conseguindo uma produção de petróleo na camada do pré-sal maravilhosa.
Isso quer dizer que vamos ter mais gás em abundância no nosso país? Não falta gás? Não vai faltar gás. Na verdade, é muito interessante o seguinte, o pré-sal, uma das grandes produções que vai existir no pré-sal é de gás natural. Né? E é importante para o público, quando a gente fala gás natural, a gente pensa imediatamente no gás encanado das ruas. E não é isso que sai do poço. O que sai do poço é um petróleo em fase gasosa. Né? E um petróleo em fase gasosa, ele vem consigo vários produtos pendurados nele. Assim como o petróleo, quando você tira aquela coisa preta de dentro do poço, ele sai o petróleo cru, você passa por uma refinaria e você vai tirar gasolina, diesel, etc, etc. Quando você pega esse gás natural do pré-sal ou de outros poços que sejam explorados, ele sai numa forma cheia de condensados. Ele passa por uma unidade de processamento de gás natural, de lá sai o gás metano, que é esse o gás encanado, que é usado para geração térmica, geração de energia elétrica, etc., e para siderurgias, para grandes metalurgias, e sai também o quê? Quando você separa ele na unidade de processamento de gás natural, na separação sai um monte de gás de cozinha. Um monte. Então é muito curioso. Quanto mais se oferecer gás natural no país, mais GLP, mais gás de cozinha vai ser oferecido. Então, para nós, o que é importante como país? Como esse produto é um produto com muito menos emissão do que outros produtos derivados de petróleo, outros fósseis que a gente utiliza no dia a dia, é importante que a gente expanda o uso dele. Porque imagina que tristeza seria para o país, Apple, se nós tivermos que exportar um produto de queima limpa e consumir um produto de queima suja. Então, a expansão dos blocos exploratórios do pré-sal vão dar para a gente uma quantidade enorme de gás natural, mas esse gás natural vai trazer consigo os seus condensados, que especialmente vem o gás de cozinha. Então a gente tem que tirar o gás da cozinha no sentido de expandir o uso dele muito além da cozinha. Eu não tenho dúvida disso. Alegria revê-lo. Vamos agora para uma reunião ao almoço, doutor Santini, engenheiro Cláudio, tratar aí de assuntos de interesse do consumidor, na proteção do consumidor, como age o Sindigás, não é isso, presidente? Exatamente. O ponto principal, o ponto focal de um setor que tem serviço de utilidade pública como o nosso, que é a distribuição de gás, é levar, que eu brinco, levar energia em lata porta a porta, 33 milhões de botijões vendidos por mês, 12 botijões entregues por segundo porta a porta. Se o nosso foco principal não for o consumidor, o que a gente estaria fazendo aqui? Sem dúvida. Uma alegria revê-lo. A alegria é toda minha. Bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui. Participa da reunião almoço, o presidente do Sindigás, doutor Sérgio Bandeira de Mel, doutor Santini, engenheiro Cláudio Roster, que buscou no aeroporto o presidente Sérgio Bandeira de Mel, recebendo o presidente em Porto Alegre hoje, engenheiro. Para a gente é sempre uma honra, né, eu receber o doutor Sérgio Bandeira de Melo. Eu sei que ele vem pouco ao Rio Grande do Sul, pouco a Porto Alegre, que tem muito atribulado o dia a dia dele, enfim, então, mas sempre que ele vem aqui, para a gente é uma honra, um prazer, e sempre nós aprendemos muito com ele, porque ele tem uma visão muito refinada do nosso setor, fruto de uma longa experiência conosco, né? Então, espero que ele venha muitas vezes aqui, desfrutar conosco aqui e compartilhar especialmente essa experiência que ele tem no nosso setor. Ele nos traz sempre notícias do setor, notícias positivas do setor que cresce. Ninguém vive, né, doutor Santini, sem o GLP, seu gás de cozinha. E nós aqui no Rio Grande do Sul, nessa época extremamente fria, começa esse nosso inverno rigoroso, úmido. E se nós não tivermos o gás para tomar um banho quentinho, se não tivermos o gás em estufas, enfim, hoje as pessoas usam muito gás em casa, né? E ele já nos disse que o produto está aí em quantidade, que tem bastante estoque, né? Eu sei que a Liquigás vende muito essa época, não é isso, engenheiro? Essa época do ano, especialmente no inverno, a nossa demanda aumenta cerca de 23% em relação à média ali, verão. Aumenta muito, né? E o ano passado, por exemplo, o inverno foi extremamente rigoroso. Esse ano já está dando alguns indícios que vai ser um inverno bastante rigoroso também. Então o consumo aumenta exponencialmente, mas nós estamos aí prontos, aptos para atender a população do Rio Grande do Sul e da região sul toda, né? Porque a região sul toda do país é coordenada aqui por Porto Alegre, então nós estamos aí prontos para atender a demanda do inverno. Eu não tenho do ano passado, o presidente Sérgio Bandeira de Melo, nós tivemos aqui mais de 10 dias com a temperatura em torno de 0 graus. O senhor lembra disso, doutor Santini? Foram dias rigorosíssimos, né?
E nós já tivemos agora esse aumento, esse tarifaço de energia elétrica. Felizmente, o gás com preço contido, mantido, né? É uma coisa realmente preocupante, a saúde das pessoas. Né? Mas nós falávamos agora há pouco também no Enagás, que é o Encontro Nacional do Setor do Gás, das revendas, das distribuidoras, que é promovido pelo Sindigás, e que esse ano vai acontecer em Salvador, na Bahia, e o tema é a mulher neste mercado. Achei muito interessante, propício o tema, não é, engenheiro Cláudio? Muito propício, né? E nós teremos a honra de levar uma participante aqui do Rio Grande do Sul, que é a nossa revendedora de Sapucaia, que também tem uma longa experiência nesse setor, contribuiu muito para que esse setor crescesse com o passar dos anos. E eu não tenho dúvidas que a contribuição dela nesse evento vai ser de suma importância. Muito bem, tá aí você que nos assiste em Sapucaia do Sul, a jovem da revenda de Sapucaia. Onde fica a revenda lá em Sapucaia? Fica próximo a 100, 200 metros da BR-116, muito próximo ali da BR, e ela esteve conosco agora recentemente no PGQP, participou do Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade, foi contemplada com o prêmio, né? E continua avançando nesse processo, e nós queremos que ela compartilhe dessa experiência com as pessoas também que vão participar do Enagás. Eu não tenho dúvida. A mulher no mercado de trabalho, no gás, é importante, não é, presidente? Sem dúvida nenhuma. A gente vive um momento único no Brasil, né? Nós temos uma presidente da República, nós temos uma presidente à frente da maior empresa da América Latina, Petrobras, nós temos uma diretora-geral na Agência Nacional do Petróleo e nós temos um setor que sempre foi muito machista, o setor de distribuição de combustíveis sempre foi muito machista, mas cada vez mais a gente vê que a mão feminina está tomando conta, está administrando, está liderando as revendas, algumas revendas. E você percebe que o olhar feminino sobre a forma de atender o cliente, da forma de treinar, capacitar e reter talento entre os empregados é um pulo do gato interessante. Então, a gente acredita muito que esse evento do Encontro Nacional do Gás esse ano vai trazer para nós essa perspectiva feminina, esse toque feminino, para que nós, que achamos que sabemos tudo, possamos aprender um pouco com elas. Eu conheço a opinião do Dr. Santini. As mulheres normalmente são mais justas, mais corretas, mais dedicadas no trabalho, não é isso, Dr. Santini? Acho que sim, os exemplos são diários. E eu digo que o homem inteligente, né, tem que primeiro saber compartilhar com as mulheres e aprender com as mulheres. Mas nós temos que eliminar um pouquinho essa cultura do machismo. Nós achamos que o homem pode e deve fazer tudo. Não, a mulher nos ensina, e por isso que eu digo, todo homem inteligente tem que valorizar e oportunizar essas alternativas, fazer com que elas tenham uma participação mais efetiva. Quem ganha com isso? Ganha o homem, o ser humano como todo, o homem, a mulher, porque ela ainda hoje no mercado de trabalho e talvez nos postos estratégicos das organizações, elas estão com uma participação muito limitada. E aí eu acho que essa oportunidade, essa iniciativa de ter um foco, a mulher como o principal evento desse segmento, né, reconhece a decisão sábia de quem lidera esse segmento. Eu não tenho dúvida disso. E vou dizer mais, engenheiro Cláudio. As mulheres são mais honestas que os homens. Eu não tenho a menor dúvida disso. Vamos ver as mulheres em situação de restrição de liberdade, no sistema prisional. Elas estão, na maioria absoluta delas, condenadas porque se envolveram com homens criminosos. A realidade é essa. As mulheres são mais justas, mais corretas, mais honestas dentro das organizações. Eu acho que o choque da mulher no setor do GLP vai ser muito interessante. O papel da mulher nesse setor. Eu percebo o seguinte, as revendas, especialmente aqui na região sul, que são conduzidas pelas mulheres, elas são mais disciplinadas e muito mais atentas aos detalhes. E hoje, com relação ao serviço especialmente, a diferença justamente está no detalhe. E elas percebem muito bem isso. Eu não tenho dúvida. Agora, reunião almoço com o presidente Sérgio Bandeira de Mello, Dr. Santini, engenheiro Cláudio, com a nossa participação, discutindo aspectos que envolvem a defesa do consumidor no setor do GLP, do gás de cozinha. Para o Jornal do Consumidor, direto aqui da NB Steak, na Brasa Steak, na Ramiro Barcelos, Alexandre Appel.
O Jornal do Consumidor faz agora um rápido intervalo e, na volta, veja a entrevista de Alexandre Appel com o diretor dos serviços de emergência do Sistema de Saúde Mãe de Deus, Dr. Antônio Crespo, que avalia a ampliação em 30% da capacidade de atendimento de emergência do Hospital Mãe de Deus, para fazer frente às demandas da Copa do Mundo. Surpreenda-se! Chegou a evolução das esponjas. Gimo Lave Sec. Durável, anatômica e com 3 camadas. A primeira para limpezas difíceis. A segunda para maior flexibilidade. E a terceira, sim, a grande sacada. De celulose vegetal super absorvente, ela lava sua louça e enxuga sua pia em alto estilo. Gimo Lave Sec. Produto Gimo. Qualidade comprovada. De volta o Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada, e Panvel Farmácias, você sempre bem. Senso estético, porque beleza e bem-estar são fundamentais. E falando em Gimo, você deve ter visto o vídeo no intervalo. A Gimo acaba de lançar a Gimo Lave Sec, uma nova categoria de esponjas para uso doméstico. Possui a tecnologia com 3 camadas, que deixará o seu dia a dia muito mais prático. É ideal para lavar a sua louça e enxugar a pia. Disponível em 2 versões, não risca e uso geral. Alexandre Appel esteve visitando as novas instalações de emergência do Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre, que ampliou a sua capacidade de atendimento em 30% para atender as demandas da Copa do Mundo. Com o diretor doutor Antônio Crespo, percorreu as novas instalações. Chamou atenção positivamente a nova sistemática de informações ao paciente e familiares. Técnicos especializados monitoram permanentemente os atendimentos e procedimentos aos quais os pacientes são submetidos e os relatam aos acompanhantes e ao próprio paciente, diminuindo o grau de ansiedade daqueles que desconhecem o desenrolar do atendimento e de seus processos. Estamos aqui no Hospital Mãe de Deus para conversar com o Dr. Antônio Crespo, que é o chefe da emergência do Hospital Mãe de Deus aqui na José de Alencar, no bairro Menino Deus. O hospital credenciado da Copa do Mundo, que recebeu aí uma incumbência de cuidar das pessoas, dos torcedores, dos turistas que estiveram em Porto Alegre no período da Copa. A emergência foi ampliada nesse período em 30%. Explica para o nosso telespectador, doutor Crespo. Na verdade, nós ampliamos a nossa emergência em função da Copa do Mundo e também em função de que nós precisávamos nos prevenir. São vários atendimentos que nós poderíamos ter em face desse evento, né? Nós teríamos 5 jogos em Porto Alegre, pelo menos 10 países diferentes a priori viriam para cá, 10 torcidas diferentes, com hábitos diferentes, doenças diferentes, e a gente precisava estar preparado para receber, eventualmente, os atendimentos, as pessoas que necessitassem. Fora isso, nós temos já uma demanda bastante expressiva na nossa emergência, atendimentos diários, né, das pessoas que são nossos clientes e que nos procuram para ser soluções integrais em saúde, né? Então, também pensando nisso, se ampliou em mais ou menos 30%. Muitos turistas vieram procurar a emergência do hospital com problemas de saúde, enfim? Bem menos do que a gente esperava, porque felizmente essas pessoas chegaram saudáveis, né? E alguns, evidentemente, tiveram algum problema de saúde menor, e há alguns que, algumas intercorrências, ferimentos, traumas menores, e também atendendo o público da Copa do Mundo, né? O público de estádio, nós recebemos alguns pacientes aqui. E fora isso, o movimento normal da nossa emergência, né? Um movimento bastante expressivo. Nessa época de jogos e jogos que as pessoas ficam muito emocionadas, há um envolvimento emocional, né? Principalmente
nosso aqui brasileiro, esse processo frustrante desse final da participação do Brasil. Isso representou aumento no atendimento na emergência ou não? Ou esse tipo de clima que envolveu a nossa torcida brasileira não teve reflexo no atendimento? Eu não observei aumento em função disso, né? Inclusive, até a gente achava que ia ter muito mais casos cardiológicos nessa. Nós não tivemos. Tá? E um movimento absolutamente normal. Não sei se as pessoas estavam resignadas, né? Mas, enfim, o atendimento foi absolutamente normal, como em outros dias, sem nenhuma intercorrência maior. Alguns setores aqui na nossa capital se queixaram da Copa. O comércio varejista vendeu 40% menos. Táxis, que fizeram cursos, a IPTC proporcionou aí alguns cursos de qualificação, inglês, etc., tiveram uma queda no seu movimento também em torno de 40% a 50%. O hospital manteve o seu desempenho assistencial nesse período da Copa? Foi maior ou foi menor? Ele foi o esperado, em termos de quantidade de pessoas, né? Um pouco menos os casos mais complexos, mais graves, mas em números gerais, assim, o número de atendimentos não era mais ou menos o que a gente esperava, né? Talvez um pouquinho menos. O senhor tem muita expectativa, doutor Crespo, com uma nova emergência, essa obra grande que praticamente dobra o tamanho do hospital. Como é que vai ser essa nova emergência do Hospital Mãe de Deus? Bom, nós fizemos agora um aumento de 30% também para a Copa do Mundo, mas também para suportar a parte do nosso crescimento, né? Isso vai se dar durante um ano e meio, e nesse período nós vamos ter que fazer algumas transições de área. Então a gente precisava aumentar um pouco a área para poder manter aquela demanda, para poder absorver normalmente a demanda que normalmente nos procura. A gente aumentou nesse período de 23 para 32 leitos. A nossa emergência ela é uma emergência de agudos, de pacientes graves, mas tem pacientes intermediários também, que não tem uma condição clínica que necessite uma imediata atenção. Os pacientes que necessitam de atenção imediata, que são os mais graves, os que nós classificamos como vermelhos e laranjas, né? Esses pacientes, eles têm hoje 32 leitos disponíveis, uma verdadeira UTI com a porta aberta para a rua, né? O que nos diferencia das demais UTIs, né? A UTI de dentro de um hospital, ela tem um limite de leitos, lotou, terminou, fechou. Aqui não. Aqui a emergência, ela é uma UTI com recursos muito próximos de uma unidade de tratamento intensivo, mas com a porta constantemente aberta para a rua. Sempre cabe mais um. Tá? Então, essa é a nossa função aqui de atender quem aqui chega com uma situação que tenha risco à vida ou à função. A nossa emergência hoje, então, tem 32 leitos, tem 50 pontos de atendimento simultâneo. Eu falo 50 porque, além disso, temos uma sala com cadeiras, poltronas confortáveis para atendimentos menores, uma medicação, uma nebulização. E a ideia é que esse paciente ele faça um curto tour pela emergência, permaneça o menor tempo possível, que varia de acordo com a necessidade de investigação, de tipo de exame que vai fazer, e depois ele é encaminhado, ou ele é interna, ou ele vai para uma internação cirúrgica, ou ele vai para uma unidade de tratamento intensivo, ou ele vai para casa. Então, nesse período, a gente tem que dar uma definição para esses pacientes. Então, este aumento da nossa área física e da nossa capacidade instalada propicia que a gente tenha uma reserva para atender esses doentes que chegam aqui. E a gente pensa que isso vai cada vez aumentar mais. Todo ano a gente tem um aumento na nossa demanda. Eu não tenho dúvida que as emergências cada vez mais serão demandadas. Ainda essa semana, a colega jornalista Elisa Coplin Ferrareto, lá do Hospital de Clínicas, nos enviou uma nota urgente, nós divulgamos no portal do Consumidor RS, chamando a atenção que estava com o triplo da lotação no Hospital de Clínicas, né? E imediatamente a gente divulgou, porque sabe que o site é muito acessado, né? E até falando para os nossos telespectadores de Canoas, né? São Leopoldo, Esteio, Sapucaia do Sul, Capão da Canoa, quer dizer,
vir a Porto Alegre normalmente pode não ser uma solução, quer dizer, de repente buscar um socorro mais próximo da sua residência, porque as emergências estão todas lotadas aqui. O senhor está hoje com a emergência lotada ou o senhor está trabalhando em condições adequadas? Não, nós hoje temos 90% da emergência lotada. 90%? 90%. Temos 2 leitos, apenas 2 leitos disponíveis. Nesse momento, a emergência é uma coisa absolutamente dinâmica. Eu agora, pode ser que eu tenha, daqui a 5 minutos eu não tenho mais, e daqui a 10 minutos eu voltei a ter 3, porque outros 3 pacientes resolveram, se deu o atendimento, eles tiveram um encaminhamento e desocuparam essas vagas, né? Então, a ideia de emergência é que há uma grande confusão entre os conceitos de emergência, de urgência, de pronto consulta, né? A gente tem todas essas áreas aqui dentro. E houve, em função disso, a necessidade de se criar um sistema de classificação de risco, em que se atende primeiro o paciente que precisa mais, mas com critérios fisiológicos, critérios de alteração da sua condição clínica, e não porque é este convênio ou aquele, ou porque ele tem influência A ou B. É uma questão técnica esta classificação de risco. E, evidentemente, que um paciente que chegou neste momento pode ser atendido antes de um que está aguardando há 30 minutos, porque a condição dele é... Risco de morte? É, risco de morte ou de perda de função, né? Perda de função, caso de AVC, por exemplo, infarto? Infarto, AVC, trauma grave. Trauma grave também? Também, a crise asmática, insuficiência ventilatória, né? Então, são situações assim muito marcantes, né? Então, a nossa ideia, no primeiro momento, quando atende um doente que procura emergência, é de fazer um diagnóstico sindrômico. Né? O que é isso? Qual é o sintoma desse paciente? Se é um sintoma que chama atenção, é dor no peito, é febre, é confusão mental, é dificuldade para se locomover, para de falar, ou tontura. Então, são sinais assim marcantes que nos levam a um raciocínio, nos coloca assim à frente de vários diagnósticos possíveis, não de certeza, mas possíveis. Certeza então, só com investigação. Você faz um diagnóstico presuntivo, raramente se consegue fazer um diagnóstico etiológico da causa numa primeira avaliação. Esta avaliação ela é procedida por um enfermeiro e por um médico que dá o apoio, ele faz a classificação, são classificados em 5 níveis, onde o mais grave que a gente classifica por cor, que é o vermelho, é um paciente que nem fica ali, ele vai direto para a sala de emergência e já se começam a tomar medidas de manutenção da vida, né? Parada cardíaca, infarto miocárdio, AVC, enfim, uma série de condições clínicas que colocam em risco a vida ou a função. Aqueles que a gente classifica como laranja são aqueles pacientes que precisam ter um atendimento muito rapidamente, como, por exemplo, uma cólica renal, dor. Dor é uma coisa terrível. Terrível, é o termo. Então, a dor classificada como alta é uma dor que você tem que atender e tirar a dor. Intervir. Precisa de intervenção imediata, né? Quase que imediata. Então, esse é laranja. Então, laranja e vermelho são aqueles que são prioritariamente atendidos. Mas eu tenho lá um amarelo, que tem uma febre, que a gente sabe que pode ser um processo infeccioso, que agora ele está relativamente bem e estável, mas daqui a meia hora ele pode estar pior. Então, esse também tem que ser atendido num curto espaço de tempo, né? Então, ele é atendido, mas prioritariamente à frente dos demais, não na frente do laranja e do vermelho. E tem o verde e o azul, que são condições que precisam ser atendidas até no dia mesmo, mas não oferecem risco algum. Zero risco. A função ou a vida. Então, esses pacientes, nós estamos, durante o dia, nós estamos tirando da área da emergência e classificando esses pacientes para uma área que a gente chama de pronto consulta. É uma consulta expressa, vai ser atendido, mas vai ser atendido por ordem de chegada, não há nenhum risco nesse paciente, então ele pode aguardar um pouco, com a vantagem de que ele vai sair daqui com um diagnóstico, com um encaminhamento, com uma solução. Uma receitinha médica. Uma receita ou uma medicação, ou vai sair com uma solução para o seu problema. Vamos dizer assim, que eu acho que fica melhor a gente falar de solução.
Porque as pessoas mudaram hoje, elas preferem vir às emergências a ir nos consultórios, o que é uma coisa muito ruim do ponto de vista, porque não tem essa interpretação, não tem como saber se é grave ou não é grave. Então, quem vem à emergência, ela tem uma incógnita, eu não sei o que eu tenho, quanto tempo eu vou levar, quanto é que eu vou gastar, se eu vou voltar a trabalhar, vou voltar para casa hoje, vou ficar internado. Então, são uma série de perguntas que a gente entende perfeitamente a angústia do nosso paciente, né? E a gente sempre diz, né, que quem trabalha em emergência, os pacientes não nos escolhem. Nós é que escolhemos trabalhar com esse tipo de doente. Então, o doente que vem numa emergência, a gente entende perfeitamente a sua angústia, a sua necessidade clínica. Mas também a gente quer que se entenda que, além dele, tem outros pacientes que precisam ser atendidos da mesma forma, com a mesma atenção, buscando o mesmo resultado. Não tenho dúvida. Doutor Crespo, nós podemos dar uma descida lá na emergência, com todo cuidado, evidentemente, nós temos que ter todo cuidado, nós vamos mostrar fisionomia de pessoas sendo atendidas, nós podemos ir lá justamente para ver o que mais me interessou, que é essa questão das cores, a separação das cores, como é que funciona esse fluxo. Podemos ir lá, doutor Crespo? Podemos. Então, você é nosso convidado, telespectador. Vamos agora acompanhar o doutor Crespo e mostrar lá a emergência, a nova emergência, que ainda não é completa. Ela ampliou em 30%, mas daqui mais um ano vai ficar quanto maior do que é hoje? Quase 3 vezes. Quase 3 vezes. Vamos lá, então? Tudo começa por aqui, doutor Crespo? Na entrada da emergência, os pacientes eles são recebidos nesse balcão e, em seguida, nós temos um agente assistencial, e aqui hoje está a Michele, está aqui conosco. E o enfermeiro Rafael também está junto. O enfermeiro Rafael. A enfermeira Michele, ela vai identificar o paciente, ela vai ver, vai tirar uma ficha para esse doente para fazer a triagem desse paciente, e ela já pergunta para ele o que ele está sentindo, qual é o problema dele, por que ele veio até aqui, e mais ou menos ela já consegue fazer uma pré-triagem desse doente. Tem-se uma ideia se o paciente é um paciente mais grave ou se é um paciente menos grave. Aqui fica o familiar e ele entra então. Isso o familiar tem uma ampla sala de espera aqui, com televisão, com café, água e tal. E esta pessoa que está aqui, que chama-se agente assistencial, ela fica responsável por esse paciente durante toda a passagem dele na área da emergência. Então, as informações sobre o que está acontecendo com ele, em que passos do atendimento ele está, se já fez exames, resultados, ela é quem vai dar para o familiar. Evidentemente que o médico também vai conversar com a família, claro, mas ela mantém o familiar informado. Isso é uma grande queixa dos clientes, é a falta de informação. Concordo. Isso a gente resolve de vez isso com uma pessoa que é praticamente uma tutora do atendimento. Perfeito. Que vai cuidar desse paciente. Vamos lá. Então, aqui nós temos 2 salas de classificação de risco, onde depois de recepcionado pelo agente assistencial, o nosso paciente ele é encaminhado para essa sala para fazer a sua classificação de risco. Risco 1 ou 2? Na verdade, risco 1 ou 2 não, na verdade são 2 salas, risco 1, sala 1, sala 2. Não existe risco maior ou menor. Não, aqui é avaliação de risco. Vamos fazer a classificação de risco. Classificação. Então entra nessas salas aqui, vamos acompanhar aqui, vamos ver bem como é que funciona. Nessa sala aqui tem uma enfermeira, aqui hoje é a enfermeira Valcacir. Tem no sistema informatizado os pacientes que já fizeram a sua identificação para classificação. Esses pacientes eles saem daqui com uma classificação, com uma cor. Essa cor é atribuída ao seu boletim de atendimento. Vermelho, laranja, ele já vai imediatamente para a área de emergência, ele sai dessa área e aqui ele permanece aqui só o amarelo, o verde e o azul. O verde e o azul serão encaminhados para a área de pronto consulta, certo? Serão encaminhados para uma área onde o paciente pode aguardar um pouco mais, a sua condição clínica favorece que ele possa esperar um pouquinho mais. Ele já recebe, inclusive, a pulseirinha, estou vendo aqui. Essas são pulseiras... Tem as pulseirinhas. São pulseiras de risco. São pulseiras de risco, pacientes que têm risco de alergia, risco de queda, risco de alguma medicação. Entendi. Já informa, né? Entendi. O paciente que informa, então ele já sai com a pulseira, além da pulseira de identificação, ele já sai com essa pulseira colorida. Não é isso, Rafael? Exatamente.
As pulseiras coloridas nos ajudam a identificar potenciais riscos que os pacientes que estão dentro do hospital tenham, para que a gente possa evitar que algum tipo de problema durante o atendimento dele venha a acontecer. Alergias, quedas, como o Dr. Crespo falou, risco para lesões de pele. Então, através dessas pulseiras, a equipe já fica sinalizada e já toma as medidas mais preventivas em relação a essas necessidades individuais. Compreendido. E as etiquetas verde e laranja e vermelha classificam o risco de gravidade do paciente. Ok, vamos adiante. Então, após aquela avaliação inicial, ele faz uma triagem, uma classificação de risco, a gente estimou o risco do paciente. E se esse paciente for vermelho ou laranja, ele nem permanece nessa área aqui, ele já vai direto para a sala de emergência, onde nós vamos lá agora? passar a seguir. E aqui permanecem aqueles pacientes que são amarelos, verdes e azuis, que recebem um primeiro atendimento aqui e depois já tem um encaminhamento. Muito bem. Vai passar para a área de emergência, que aqui nós vamos passar por esta porta que está abrindo aqui agora. Essa porta aqui separa a emergência do pronto atendimento, da área de consultas. E nós temos aqui uma sala de emergência Nós temos 32 leitos de terapia intensiva, tá? Que são leitos destinados a pacientes que têm risco, ou risco de morrer, ou risco de perder função em pouco tempo. Desses 32 leitos, quantos estão ocupados? Hoje, dos 32 que estão operacionais hoje, só 20, desses 20, e ocupados estão 18. Muito bem. Pessoas com risco de morte. Grave. Riscos de perda de função ou risco de morrer, certo? Então, como que funciona aqui? Então, o paciente que é encaminhado da triagem para cá e é um paciente grave, ele imediatamente é alocado num dos leitos, avaliado por um médico que está permanentemente dentro dessa sala, e já se vê qual é a necessidade de investigação de especialistas de acompanhamento desse paciente. Vou mostrar o médico dentro da sala? Podemos? Falando baixinho aqui é uma sala de pacientes que merecem um cuidado mais especial. O médico responsável, Dr. Fábio, acabou de sair para acompanhar um paciente que está necessitando de exames complementares, mas aqui fica permanentemente monitorados esses pacientes. Todos esses pacientes ficam monitorados, eles são ligados a uma área de telemetria e a gente tem aqui, se puder acompanhar, os boxes estão com as cortinas para a preservação da identidade dos pacientes, mas temos 2 doentes ali em estado relativamente grave. Aqui nesta área aqui temos uma ilha de telemedicina. Uma ilha de telemedicina? Uma ilha de telemedicina aqui, onde a gente tem contato lá por ocasião da nossa participação na Copa do Mundo. Nós também mantínhamos contato diretamente com o estádio, com a sala de emergência, com as salas de atendimento no estádio, com essa sala aqui. Que a gente podia já preparar e até atender à distância alguma necessidade que ocorresse lá. A gente usa isso para atender pacientes que não estão presentes aqui, nas nossas unidades do interior, em Capão da Canoa, em Torres, né? A gente usa essa unidade de telemedicina. Telemedicina, ferramenta tecnológica no salvar vidas, no atendimento das pessoas. Nós, evidentemente, já estamos usando a telemedicina há mais de 3 meses, né? E desde que nós fizemos o primeiro teste aqui, no evento teste da FIFA, que foi um jogo no estádio Beira-Rio, e nós usamos pela primeira vez lá, fizemos os testes, e desde então nós estamos usando as nossas unidades. Então aqui temos uma área onde ficam os médicos e os enfermeiros, as salas de prescrição, telemetria para a monitorização dos pacientes. Isso é uma área de doente grave. Isso é uma área de paciente com risco de vida, risco de morrer, certo? Aqui é a entrada, nova entrada? Essa é a nova entrada para pacientes graves, a nova entrada de ambulâncias, né? A antiga ficava na lateral, essa fica na frente do hospital, entrada pela rua José de Alencar. Esta entrada hoje ela está desativada, vocês observar o tapume atrás, nós estamos colocando a cobertura dela, então ela vai ficar desativada por 3 dias aí para que a gente possa colocar a cobertura para que as pessoas
que cheguem pela rampa não se molhem, né? Evidentemente, um tempo a mais com esse inverno. A mais com esse inverno, né? Então, no momento em que o doente chega, vamos imaginar que ele chegue de ambulância, ele cai nesta sala que nós vamos entrar agora, que é uma sala de estabilização, a gente vai chamar de sala vermelha. Aqui entra com uma ambulância ou um carro de um familiar. Carro de um familiar. Se ele entrar pela rampa, vier com algum veículo, ele vai entrar nessa sala, ele vai ser triado aqui. Pode ser uma coisa extremamente grave, uma condição extremamente grave, ou não. E se não for, ele vai ser encaminhado lá para pronto atendimento, para pronto consulta. Se for, ele estabilizado nessa sala, e daqui ele vai para aquela outra, que é a nossa emergência propriamente dita, que é a nossa UTI da emergência. Doutor Crespo, a emergência está preparada para receber demanda de pessoas? A pessoa que chega angustiada, quer ser atendida logo. Vocês conseguem fazer com que as pessoas compreendam as situações diferentes umas das outras, que as pessoas tenham um pouquinho de calma para serem atendidas adequadamente? Como é lidar com esse tensionamento natural de quem procura o apoio médico? Na imensa maioria das vezes a gente consegue contornar, dar o atendimento que a pessoa está procurando, mas evidentemente que tem aqueles casos que desviam totalmente do nosso controle, até porque as pessoas, como eu já falei anteriormente, elas têm angústias, elas não sabem o que tem, o que vão fazer, quanto tempo vão ficar, quanto é que vão gastar, se vão sair, se vão ficar internadas, se vão ser operadas ou não. Então, essa angústia a gente compreende perfeitamente. O que a gente pede é para que venham à emergência quando realmente achar que tem alguma situação de risco, né, para ocupar a emergência mesmo. Né? E entender que, como este paciente, há outros pacientes nas mesmas condições ou até em piores condições. E aqui a nossa triagem ela é feita pela condição clínica do paciente. Nós temos capacidade de atender 60 pacientes ao mesmo tempo. E capacidade de atender 30 pacientes graves ao mesmo tempo. Então, é só uma questão de paciência, né? E de perseverança na busca do seu tratamento. Vermelho grave, laranja também grave. Quase grave. Quase grave. Verde e amarelo. Amarelo é urgente. O verde é um paciente que tem condições de aguardar um pouco mais e, na verdade, o azul, que é a mais baixa, vamos dizer assim, de mais baixo risco, este paciente ele é um paciente que não era nem para estar sendo atendido aqui. Preferencialmente, a gente encaminha no horário comercial. O azul e o verde, preferencialmente, é encaminhado para consultórios dos nossos centros clínicos que estão em torno do Centro Clínico do Mãe de Deus, os consultórios dos médicos que atuam no hospital aqui próximo. E, evidentemente, se o paciente tiver o médico dele, a gente faz um contato com o seu médico e procura ver se o médico particular desse paciente é possível que ele atenda naquele mesmo dia. Né? Muito bem. Doutor Crespo, vem aqui junto comigo, enfermeiro Rafael Borges, cumprimentar vocês. Vocês são anjos de Deus cuidando da gente, aí da população. Ninguém procura uma emergência de um hospital porque está bem. As pessoas procuram porque estão se sentindo mal ou preocupados com um familiar. É um momento de tensão. Vocês têm realmente um papel importante nesse momento de orientar. E eu gostei muito, doutor Crespo, desse técnico que fica monitorando, diz exatamente para o acompanhante quanto tempo a pessoa vai ficar, onde é que está agora naquele momento, que exame está fazendo, qual é a perspectiva, como está, ele está evoluindo, está grave, não está grave. Isso eu achei direito à informação. Isso é o santo grau na área da defesa do consumo. Direito à informação. Parabéns por essa iniciativa, doutor Crespo. Acho que isso foi um grande passo que a gente deu na melhora do atendimento. Né? É uma das maiores queixas que se tem, não só nessa emergência, mas nas emergências do mundo. A gente vai para a literatura, a gente vai ver que é o acesso à informação. Então, o familiar está ansioso, porque quem reclama mais é o familiar. Ele está ansioso por notícias, ele está ansioso porque ele tem compromissos e não gostaria de estar ali, ele precisa dar andamento à sua vida, e também pela questão médica do paciente, da condição clínica. Há uma angústia natural da família em querer saber o que vai acontecer, o que vai precisar. Então, essa angústia a gente entende perfeitamente e procura minimizar esse sofrimento, né, colocando à disposição esse serviço do hospital,
os agentes de atendimento. Toda vez que algum paciente vier nos procurar aqui, tiver alguma dificuldade, procure um agente de atendimento, pergunte quem é o enfermeiro que está no plantão, na triagem, pergunte quem é o médico-chefe de plantão. Sempre vai ter uma pessoa da assistência para prontamente lhe dar atenção e tentar resolver o seu problema da melhor maneira possível. Não tenho dúvida. É um ambiente tenso aqui dentro. Mas eles mantêm a lucidez, o equilíbrio na condução de todos esses processos aqui. Parabéns, Rafael. Muito obrigado, a gente agradece a visita e a possibilidade de mostrar o nosso serviço, o desempenho das nossas atividades e o esforço que a gente faz para poder bem atender a população todos os dias. Muito bem. Direto aqui da emergência do Hospital Mãe de Deus, de Porto Alegre, Dr. Crespo, enfermeiro Rafael Borges, para o Jornal do Consumidor, Alexandre. O Jornal do Consumidor desta semana vai ficando por aqui, desejando uma boa e abençoada semana para todos nós. Lembrando que se você tem dúvidas, reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal do consumidor. Link Plantão do Consumidor. Lá sua dúvida será respondida e, se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Esse é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS para você, graças ao apoio de nossos parceiros. Nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do consumidorrs.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Para todas as formas, com todos os ambientes, para todos os estilos, todas as cores e todos os gostos, para todos os valores e todas as ideias, para todos os sonhos, em toda a cidade, sempre perto de você. Guarida Imóveis, para você viver melhor.